Bom dia a todos. Estamos aqui abrindo os trabalhos do Simpósio 11, no quinto colóquio Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Meu nome é Maílsa Passos e eu desejo uma boa manhã de trabalho, de conversa, de discussão a todas e todos, né? Esse simpósio ele tem como título Narrativas de Ancestralidade e Corporeidade, Diálogos entre Brasil e África. Nesse simpósio, vão estar aqui falando, né, apresentando, trazendo suas discussões para serem contempladas e dialogar com quem está nos assistindo, o professor Roberto Joaquim Chaua, da Universidade Rovuma, em Moçambique, Nampula. Nesse momento, o professor Roberto está em Nampula. O professor Monilson dos Santos Pinto, da USP, que está nesse momento em São Paulo, no Brasil. O professor Cláudio Orlando Costa do Nascimento, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que nesse momento está no Recôncavo, né? Tem como cenário ali um belíssimo baobá plantado no Recôncavo pelo Cláudio. E eu, Maílsa Carla Pinto Passos, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, que estou aqui no Rio de Janeiro, que vou coordenar, vou mediar esse simpósio. Então, bem-vindos, professores, né, desses lugares. Aqui a gente está espalhado pelo continente sul-americano e pelo continente africano, né? Separados e unidos pelo oceano, não é? Então, eu passo aqui a apresentar do que vai tratar esse colóquio. Aqui, como esse simpósio, como nos outros simpósios, eu vou fazer uma apresentação do que vai ser conversado, tratado aqui. Cada professor vai ter 20 minutos para apresentação da sua temática, da sua discussão, do trabalho que propõe discutir aqui, e depois a gente vai abrir para comentários e perguntas, para um diálogo com a audiência, que eu acredito que seja tão importante quanto nossas falas, seja essa interlocução, seja também a gente ouvir e poder trazer essa troca aqui, né? Discutir, conversar com quem está nos assistindo. Então, repetindo o nome do Simpósio 11, Narrativas de Ancestralidade e Corporeidade, Diálogos entre Brasil e África. Essa proposta de simpósio propõe uma discussão em torno do tema currículo, cultura e contemporaneidade a partir de 4 experiências de pesquisa que, para nós, não estão somente em diálogo, mas que se constroem enredadas na tessitura cotidiana entre memórias, narrativas, saberes, corporeidades. Na primeira delas, a discussão que vai ser trazida pelo professor Roberto Joaquim Chaua, da Universidade Rovuma, de Moçambique, a discussão gira em torno de experiências com os cotidianos das escolas moçambicanas e sua diversidade, ambientes de educação formal que implicam redes culturais e sociais importantes para se pensar o currículo e as formas de transmissão de conhecimento, tanto as línguas nacionais quanto os ritos de iniciação, e que nos permitem problematizar o que se passa nas relações entre saberes dentro dos processos educativos moçambicanos, vislumbrando possibilidades de tecer interrogações a partir da reflexão sobre a interculturalidade. Na segunda proposta, trazida pelo professor Monilson dos Santos Pinto, da USP, no Brasil, propõe-se pensar acerca do currículo, cultura e contemporaneidade, articulando a reflexão a um corpo atravessado por planos
paralelos entre o Orum e o Aie, caminhando pelas veredas das desobediências epistêmicas e poéticas insurgentes das expressões populares da cultura do recôncavo da Bahia e das formas operantes nas transmissões de saberes da cultura de terreiro. A discussão, a partir da ideia de terreiro, pauta-se numa gramática ou filosofia a toque de tambor. Como uma comunidade de culturas similares, ela não é genuína e se constitui exatamente na fricção de poderes, dos desenraizamentos de cultura e nas construções ou reconstruções simbólicas que surgem desses conflitos. Na terceira apresentação, o professor Cláudio Orlando Costa do Nascimento, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vai trazer uma discussão sobre currículo, culturas e contemporaneidade e tratar de como esses campos são assumidos como noções articuladas em torno da cultura da ancestralidade, produzindo em um processo. Ele traz essa discussão que foi produzida em um processo de pós-doutoramento sobre referenciais de matrizes africanas e afro-brasileiras. As narrativas, imagens e musicalidade expressam noções de ancestralidades vinculadas às relações consanguíneas, étnico-raciais comunitárias, dos elementos da natureza, das entidades sacralizadas e, mais contemporaneamente, da dimensão do sensível, do encantamento, da fruição. Essas perspectivas são postas pelo professor Cláudio como referenciais que atravessam nossas subjetividades, nos formam e marcam nossas identidades. Na quarta pesquisa, no quarto trabalho que eu vou apresentar aqui, eu, Maílsa Passos, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, vou problematizar como poderia ser estabelecido um diálogo entre mulheres negras na contemporaneidade e duas mulheres escravizadas que tornaram-se referência por meio das narrativas de suas trajetórias, tendo como documentos para essa discussão duas cartas nas quais essas mulheres narram a sua condição e seu desejo de liberdade, a sua ética. A mim, como pesquisadora, interessa compreender aqui como e se conhecer essas histórias contribuiria para alimentar o amor pela negritude do qual nos fala Bell Hooks. Tá? Então, a gente vai começar com o professor Roberto Joaquim Chaua, da Universidade Rovuma de Moçambique, que está lá em Nampula e que agora vai apresentar o seu trabalho para a gente. Boa tarde para o pessoal de Moçambique e bom dia para quem está no Brasil. É um prazer enorme estar aqui diante dessa professora querida e destes professores queridos que, de certa forma, também fazem parte do meu percurso, tanto no Brasil como aqui em Moçambique. Também é um grande prazer estar aqui neste colóquio e desenvolver esse processo todo de aprendizagem e também de discussão sobre temáticas várias e que, de alguma forma, nos ensinam sobre o currículo e sobre as nossas redes de pertencimento e sobre, principalmente, o que, de alguma forma, trago aqui como elemento de reflexão sobre o cotidiano das nossas escolas. Então, a minha apresentação, ela vai tecer, de alguma forma, sobre uma temática que diz respeito ao cotidiano das escolas de Nampula, Moçambique. Nampula é uma cidade que fica a norte de Moçambique e é um lugar onde eu resido e também estabeleço, de alguma forma, uma interlocução em pesquisa desde o meu mestrado em educação, que aconteceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
bem como também no processo de doutoramento, que também aconteceu na mesma universidade, sob a orientação da professora Maísa, que também está aqui, a quem agradeço muito o acolhimento nesses longos 6 anos que passei no Rio de Janeiro. Então, a temática que me propus a apresentar é um recorte de uma pesquisa que desenvolvemos no âmbito do doutorado e que, de alguma forma, faz referência a 2 elementos que eu elegi como sendo fundantes para pensarmos tanto a questão da corporeidade como também a questão da ancestralidade que podemos estabelecer a partir desses temas com a questão da educação e com os cotidianos das escolas em Moçambique. Então, o tema dessa apresentação é línguas, redes de conhecimentos e a emergência da interculturalidade nos cotidianos escolares em Moçambique. Os cotidianos das escolas moçambicanas são repletos de experiências que, em sua diversidade, indicam determinantes culturais e sociais importantes nas relações tecidas no seu meio. Entretanto, nós temos um sistema educacional que se encontra no dilema de abrir-se, né, aos axiomas endógenos, ao mesmo tempo em que se compreende imbricado nos determinantes neoliberais a que está imerso. Então, desde a independência de Moçambique, no ano de 1975, nós temos vindo a vivenciar um conjunto de pensamentos e revisões do currículo de educação, principalmente de educação básica, e que sistematicamente esse currículo vem, de alguma forma, deixando de lado uma discussão premente ligada a algumas questões autóctones e que, de certa forma, dizem respeito ao dia a dia, ao cotidiano das crianças, dos meninos e das meninas que, principalmente, têm um encontro com a escola pela primeira vez. Então, no contexto dessas revisões todas que têm acontecido com o currículo, a revisão do plano curricular do ensino básico, que aconteceu no ano de 2003, representou o primeiro aceno oficial, né, a consideração dos sistemas autóctones premente nas vivências educacionais. Neste caso concreto, o currículo começava ali a fazer um olhar, né, à questão das diferenças que estavam principalmente ligadas às línguas de ensinos e às línguas predominantes nas comunidades moçambicanas, a questão também dos ritos de iniciação que começava a aparecer enquanto redes de conhecimentos que se configuravam como outras matrizes de vivências e também aqui começavam a aparecer a discussão as questões de estereotipos de gêneros, que principalmente acabavam aparecendo na discussão por se entender que no cotidiano do país existia, de alguma forma, uma atribuição de papéis diferenciados entre homens e mulheres e que isso tinha suas implicações no contexto da escola, principalmente da escola primária. Né? Então, na linha de compreensão da educação como marco importante, a cultura, a formação, a negociação de identidades, bem como no contexto dos elementos que embasaram a revisão desse plano curricular, esta reflexão que trago, ela, de alguma forma, busca, né, trazer um recorte dessa pesquisa de doutorado, que o título era, em primeiro lugar, Comer, Educação, Conhecimento e Interculturalidade nos Cotidianos Escolares de Nampula, Moçambique, e que, de alguma forma, buscava eleger as línguas nacionais e os ritos de iniciação como fatores que permitem problematizar o que se dá nas relações entre saberes dentro dos processos educativos moçambicanos, vislumbrando a partir daí possibilidades de tecer interrogações a partir da proposta de interculturalidade que, muito desenvolvida no contexto da América Latina, começa a aparecer hoje como uma discussão possível aqui no contexto de Moçambique. E aí também se interlaçam outras discussões paralelas que têm em vista interrogar essa proposta de interculturalidade a partir do que se dá nas relações cotidianas aqui em Moçambique e no contexto africano. Então, a discussão ela é feita a partir de narrativas que, de alguma forma, são produzidos por esses sujeitos com quem tive a oportunidade de conversar e de dialogar no campo da pesquisa que mencionei aqui,
e que também se dá a partir de alguns diálogos com alguns teóricos africanos e alguns teóricos latino-americanos, tudo com vista a defender uma ideia de que os dramas existenciais presentes nos cotidianos escolares de Nampula, no caso, né, eles já atiçam um jeito engenhoso de pensar a questão da educação, dos conhecimentos e da interculturalidade. E esse jeito tem nos indicado aquilo que Mbembe já lançava lá num dos seus livros como sendo uma metáfora necessária para compreender a questão da educação hoje, que é o em primeiro lugar comer. Então, a minha discussão, ela vai girar mais ou menos em torno disso, né? Ela vai buscar trazer essa discussão dos ritos de iniciação e das línguas e entender a partir dessas narrativas que foram aparecendo alguns elementos que permitem nos discutir sobre alguns aspectos da educação e do cotidiano das escolas em Moçambique. Como eu estava a dizer, um dos pontos que foi utilizado para justificar a necessidade de reestruturação do currículo da educação básica lá em 2003, no caso de Moçambique, foi a última revisão de vulto que tivemos no currículo da educação básica, foram alguns elementos assim ligados de alguma forma a alguns aspectos que o mesmo currículo chamava como sendo aspectos antropológicos, né, da população e dos cotidianos de Moçambique. Esses aspectos estavam na interação entre a cultura tradicional e aquilo que se encontrava como sendo uma necessidade e, de alguma forma, também uma obrigação cultural que provinha dos currículos escolares que nos habituávamos a ter nas nossas escolas. Então, essa reestruturação curricular, ela chega à conclusão de que existe um desfazamento entre a cultura tradicional do povo moçambicano e a cultura que, de alguma forma, é oficializada nas escolas. E esse desfazamento se dava a partir da análise desses elementos que também já trazia aqui, que era a questão da língua de ensino, a questão dos ritos de iniciação, as práticas socioeconômicas e os estereotipos de gênero que, de alguma forma, faziam com que se privilegiasse mais a educação dos meninos em detrimento da educação das meninas, que muitas vezes haviam ali algumas tarefas domésticas que elas tinham que tomar conta e etc., e que isso as impedia de exercer algumas outras possibilidades educativas que se dariam a partir do seu deslocamento à escola, no caso. Então, na minha pesquisa, eu tive a oportunidade de me deslocar a um lugar aqui perto, um distrito, na verdade, que chama-se Morupula, e lá eu fiz um trabalho numa localidade de nome Muato, né? E nessa localidade eu fui me deparando com alguns elementos que me faziam muito repensar como, de alguma forma, o nosso currículo escolar, ele era um currículo que poderia se dar como sendo um currículo que só vislumbrava possibilidades monoculturais e, de alguma forma, que buscavam homogeneizar o processo educativo em Moçambique, né? E que isso, de alguma forma, não ia ao encontro das reivindicações sociais que se davam a partir de alguns entraves cotidianos, como o caso de, por exemplo, em determinado momento da escola, os alunos preferirem, a partir da indicação dos seus pais, das suas mães ou dos encarregados de educação, preferirem ir aos ritos de iniciação, que é uma prática muito comum aqui na província de Nampula, do que permanecerem nas escolas e terminarem um ano letivo, por exemplo. Então, esses elementos todos buscavam, de alguma forma, realçar uma resistência cotidiana que se dava a partir de linguagens que nem sempre são, de alguma forma, vislumbráveis a partir dos elementos que a escola nos possibilita ver. Então, estes elementos todos me fizeram questionar como é que, por exemplo, essa revisão do currículo de ensino básico buscou não apenas trabalhar esses embates,
mas também entender as listras de estereotipos e de outros elementos discriminatórios que se mantinham dentro do contexto escolar. Então, embora o texto curricular a que me referi, ele também tenha expresso assim que não buscava a ideia de transformar a escola num instrumento privilegiado para a relação das culturas tradicionais, mas um espaço de interação entre culturas das comunidades e os novos paradigmas, né, a que chamava de paradigmas da cientificidade. Esse texto, sendo uma primeira possibilidade de aceno a essas práticas tradicionais, ele, de certa forma, não trabalhou nos embates que poderiam ser consequentes das diversidades que se davam no contexto escolar. Muito menos buscou anotar, como eu dizia, as listas de estereotipos e discriminações que acontecem no país e que são baseadas nos aspectos das línguas, dos ritos de iniciação, bem como nas desigualdades que subsistem. E também aparecia aqui a questão das relações de poder que marcam as assimetrias que vivenciamos nos contextos educativos. Então, na linha de compreensão da educação, né, como sendo uma possibilidade que nos é colocada não apenas para aprendermos essas coisas que podemos chamar de monoculturagem, que de alguma forma acenam ao contexto eurocêntrico, nos permitem também pensar que a partir dela nos possibilitamos fazer interrogações, tanto dentro como fora da escola. Então, no meu ponto de vista, os ritos de iniciação e as línguas permitem compreender o que se dá nas relações de saber dentro dos processos educativos e vislumbram a possibilidade de tecer interrogações a partir dessa proposta de interculturalidade, mostrando que o nosso cotidiano escolar ele é marcado por tensões e conflitos. Né? Esses aspectos eles são eleitos para discussão a partir das experiências que, de certa forma, eu vivencio no meu cotidiano escolar, né? A partir do momento em que entrei na escola, e também buscam uma discussão a partir dessa cultura escolar que é fincada até hoje e que, de alguma forma, se torna como sendo uma cultura obrigatória para quem pretende adentrar no contexto escolar. Em Moçambique, só para contextualizar, existem matrizes de mais de uma dezena de grupos etnolinguísticos, né? E esses grupos, sendo de origem banto, guardam, né, algumas características comuns, mas também eles têm algumas diferenças, né? O que faz com que o país tenha uma grande diversidade, que essa diversidade, de certa forma, ela esbara com uma língua oficial que é eleita como sendo a língua de ensino em grande parte das escolas de Moçambique, que é a língua portuguesa, né? A princípio, a história diz que a escolha da língua portuguesa ela se dá por razões políticas relacionadas com o que se chamava na altura de unidade nacional. O país saía de uma guerra contra o colonialismo e que de alguma forma tinha ali feridas que se jogavam ser necessário que sarassem, etc. E aí se advogava uma ideia de unidade nacional, que até hoje continua premente, e que por razões políticas, e que se pensava de que não havia, à altura da independência, uma língua que estivesse, de alguma forma, suficientemente modernizada para ser capaz de veicular a ciência, a tecnologia, e ser capaz também de servir como língua franca em todo o território nacional. Então, por esses aspectos, se adota a língua portuguesa como sendo a única língua oficial no país e se propõe, a partir daí, que as escolas elas passem exclusivamente a fazer o processo de ensino e aprendizagem a partir da língua portuguesa. Porém, o contraste é que a língua portuguesa, até no ano de 2017, quando se fez o último recenseamento geral da população em Moçambique, era a língua materna de apenas 16,5% da população moçambicana. Então, é uma pequena população que tem a língua portuguesa como sua língua materna e uma grande maioria que tem outras línguas, algumas possibilidades aí de se comunicarem no seu cotidiano e também de tecerem seu aprendizado, que essas possibilidades não se encontravam respaldadas
no contexto educativo. No contexto de Nampula, onde se deu a pesquisa, né, a língua predominante é o Emakua, que é a língua moçambicana, falada por quase 25% da população moçambicana, ou seja, é, a princípio, a língua mais falada de Moçambique, né? Embora ela também seja uma língua com muitas variações, porque ela é falada em 4 províncias do país, província da Zambésia, de Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Ela também é uma língua que, de certa forma, se espalha pelo país, porque os movimentos e as mobilidades populacionais em Moçambique são muito constantes, e isso também torna difícil perceber num dado local, assim, é difícil fazer um mapeamento das línguas que estão ali colocadas, que de certa forma são faladas nesse mesmo local. Então, que elementos de alguma forma foram me aparecendo quanto às línguas? O primeiro é o que eu destaco aqui a partir de uma conversa que eu tive com um professor chamado Floriano, né, em que ele dizia uma coisa assim que me marcou bastante. Ele dizia assim, na verdade, numa das falas, num dos recortes que eu fiz, ele dizia, na verdade, os alunos ficam muito felizes com a possibilidade de começarem a sua aprendizagem no bilíngue. Eles são muito ativos. São ativos porque o professor já não é um monstro aí à frente. O professor fala a língua que eles entendem, então ele se torna imediatamente um amigo. Antigamente, o professor, ao falar o português, os alunos só ficavam do o que e se perguntavam, o que está a dizer mesmo? Será que não vai nos vender? Parece que a língua tem mesmo a tendência de unificar as pessoas, aquelas que partilham a mesma língua. Então, o professor Floriano, ele participava de uma experiência bilíngue que vem sendo implementada com a ajuda de uma organização não governamental aqui em Moçambique, que é uma outra discussão que, se der tempo aqui, a gente entra nela. E ele, sendo parte dessa primeira experiência, ele fincava como os alunos achavam aquela experiência interessante. Mas o que me chamava a atenção aqui é isso que ele dizia, que os alunos, de alguma forma, se perguntavam e diziam, né? Que eles reparavam para o professor como aquele que não ia lhes vender. Ou seja, a par das discussões que a gente pode tecer sobre a questão das línguas no ensino, que é uma discussão que, por exemplo, trata de compreendermos como as competências comunicativas adquiridas pelas crianças antes de entrarem na escola podem ser, de alguma forma, aproveitadas quando o ensino é dado na língua que elas entendem. A parte dessa discussão, que é muito didática e é muito da ideia de que pode-se aproveitar a língua para ensinar alguma coisa, sem se interrogar sobre isso que se pretende ensinar, o professor Floriano, ele nos fazia pensar aqui sobre uma outra coisa, sobre a questão do contexto que a gente vive e das culturas que se dão ali, e também dos embates políticos que estão colocados, mesmo a partir de algumas questões que hoje são muito discutidas aqui no contexto de Nampula, que é, por exemplo, o tráfico humano, ou seja, a como alguém que pudesse, de alguma forma, estar ali como sendo um amigo, e não aquele que muitas emendam os seus. Acho que estou tendo um probleminha aqui com o sinal, mas acho que já voltei. Então, a partir daí, esses alunos compreendiam o professor como uma pessoa próxima e não como alguém que, por exemplo, as mães, ao mandarem os seus filhos às escolas, diriam para que tivesse cuidado ao encontrar-se com ele, como aquele que poderia lhes vender. Então, esse elemento é um primeiro elemento que me faz entender como essa questão das diferenças que existem entre as línguas que são faladas no cotidiano e as da escola, acabam trazendo embates que são muito além do que, de alguma forma, poderia se dar apenas no contexto da aprendizagem, né? Ou do aproveitamento das competências linguísticas dessas crianças. Embora essa questão se torne importante de como podemos aproveitar essas competências linguísticas, de como podemos aproveitar a língua local
para o processo educativo, é preciso entender que, embora marcada pela língua, né, é preciso pensar que a ideia da mudança de olhar sobre a língua, ela pode se situar muito longe do domínio e do domínio do código linguístico, né, no que, de alguma forma, o cotidiano ele apresenta como sendo algo que, como dizia o Ngungi wa Thiong'o, né, que trazia ali, ou traz ali um repositório para a memória gerada pela intenção humana, ou seja, a língua ela vai se situar não apenas como uma bandeira cultural, mas também como um conjunto de cosmogonias que, ao não vislumbrarmos, também deixam de fora um conjunto de culturas que essas crianças levam à escola e que precisam ser consideradas pelo cotidiano escolar. Então, cada idioma, ele, não importa se é pequeno ou não, ele carrega a sua memória do mundo. Então, essa memória do mundo, ela deixa de existir quando nós não consideramos essas línguas e optamos apenas pelo uso da língua portuguesa. E isso nos propõe pensar que a língua, mais do que um elemento de linguagem, representa, como o Fanon dizia, né, assumir uma determinada cultura, ou seja, uma forma de estar e ser em uma sociedade, e que no contexto que nós nos referimos aqui, é difícil encontrar um elemento que nos pareça traduzir aquilo que Bakhtin chamava de unicidade do meio social e do contexto social imediato, que é um elemento fundamental para tecer a linguagem e proceder à comunicação humana, né? O que, de certa forma, vai nos implicar ali, adentrar, por exemplo, numa discussão em que compreendemos e que no cotidiano está espelhada de que existem, de facto, nas nossas escolas, aquilo que um amigo meu, chamado Gelso, gostava de dizer que é coisas de branco. Parece que o tempo... Então, eu sou a pessoa chata que tem que dizer que o tempo está esgotado. Se você puder ir terminando, Roberto, por favor. tá, tá. Então, essa discussão sobre a questão da língua, ela me remete também a uma discussão sobre os ritos de iniciação, que são práticas que são comuns aqui no cotidiano de Nampula e que, de certa forma, entram em contraste com a escola e que são, muitas vezes, culpabilizadas por algum insucesso escolar. E que isso também nos leva a pensar sobre um conjunto de elementos que nos fazem discutir sobre o currículo escolar aqui no contexto de Nampula. Eu penso que no diálogo a gente também pode conversar sobre outros aspectos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Roberto Chaua, que acabou de apresentar o trabalho Línguas, Redes de Conhecimento e a Emergência da Interculturalidade nos Cotidianos Escolares em Moçambique. Obrigada, tá? Eu acho que, assim, ao longo da conversa também a gente pode voltar, o Roberto pode aprofundar outras questões, né, que não deu tempo de falar, e a gente pode voltar aí a essa conversa, né? Agora, o trabalho número 2, né, que vai ser apresentado pelo professor Monilson dos Santos Pinto, da USP, que se chama Cultura de Terreiro, Currículo e suas implicações para a formação da identidade. Bom dia, bem-vindo, Monilson. Bom dia a todos, bom dia a todos, a todas. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Embora eu esteja em São Paulo e a minha pesquisa é na USP, mas eu reflito a minha comunidade, a comunidade de Acupe, que é aí do Recôncavo, do ladinho aí da casa de Cláudio. É a partir de Acupe e da sabedoria dos mestres e das mestras de cultura popular, em que salivo as minhas palavras aqui, e ao falar, eu represento essa comunidade, eu represento esses saberes. Eu vou mudar um pouquinho a minha fala, ouvindo o professor Roberto, e vou mudar um pouquinho aqui o roteiro, e dizer que eu cresci ouvindo uma cantiga, que é de uma dessas expressões em que eu faço parte desde criança, lá do Recôncavo, que é
Vira a língua de nego nagô, seu patrão já chegou. Vira a língua de nego nagô, seu patrão já chegou. Ebacacau, ebacacaocô, bacacaô, ebacacaocô, bacacaô, ebacacaocô, bacacaô, ebacacaocô. Quer que sabe o que é Apoló? Sapatamani modelo Kung Fu. Quer que sabe o que é Apoló? Virar a língua não era só para falar de uma forma que o opressor não entendesse o que a gente estava falando, mas virar a língua também era para falar com os nossos, era para conversar com os nossos e a gente se entender. Então, é a partir daí, dessa experiência da comunidade de Acup, que eu começo a desenvolver meus estudos, minhas pesquisas, que eu vou para a universidade, vou pensar, mas é a fala. Aqui eu vou trazer um pouquinho dessa experiência de uma criança que nasce em uma comunidade quilombola, que foi um centro de resistência ao processo de escravização, do processo de colonização ali no Recôncavo, que é a comunidade Acup, e a partir de um incômodo, de muita falta de informação sobre a própria comunidade. E de uma criança que sempre se sentiu atraído pelos ensinamentos dos mais velhos, pelas rodas de capoeira, pelas rasteiras da capoeira, sobre o ombro dos mestres e mestres da cultura popular, ouvi o meu avô e bisavô tocar berimbau ou tocar viola machê, cantando uma cantiga que é Canário da Alemanha, quem matou meu curió, Canário da Alemanha, quem matou meu curió. Enquanto ele dormia e batia o dedinho, dedilhava na viola, ele conseguia cantar e acordava no momento em que achava perigoso no samba de roda. Achava que alguma coisa estava estranha na samba de roda. Então, esses ensinamentos que estavam na rua, que atraía tanto essa salivado nas rodas, dessas rodas de samba de roda, nas manifestações como careta, manduz e bombacho no mês de julho, todas as tardes de domingo de mês de julho, que atraía essa criança que sempre rejeitou, a mesma criança que sempre rejeitou a escola formal, a escola e suas formas de ensinamento que mais parecia um encarceramento daqueles ensinamentos que explodiam da boca do povo do Quilombo, considerados analfabetos pelas escolas. Então, tinha só um espaço dentro da escola que, de fato, me chamava muito a atenção. Era uma mangueira que sempre era jurada de ser cortada, mas nunca conseguiam cortar. E toda vez, no momento em que, da merenda, crianças, adolescentes, dava o da mangueira, e a gente não sabia explicar por quê. Porque que a gente também dava comida para a mangueira. É uma mangueira misteriosa, uma mangueira que era considerada sagrada, e sem muita explicação, ela estava lá sempre isolada no canto da escola, sobre a promessa de que um dia ela seria cortada. Isso tem mais ou menos uns 25 a 30 anos e ela continua lá, isolada, abandonada pela escola. E aí, agora, com essa pesquisa, com essa curiosidade dessa criança, virou também os elementos de busca dessa pesquisa que tem desenvolvido com a comunidade de Acup. E aí, nas palavras dos grandes, dos mestres e das mestras, aprendi que, na verdade, essa mangueira misteriosa do ginásio de Acup era uma mangueira que, na verdade, tinha os fundamentos de um terreiro de candomblé. Era, na verdade, ali que estava concentrado, foi o que se restou de uma destruição de um terreiro. Antes dessa escola, aquele espaço era um espaço de terreiro de candomblé que foi destruído, uma memória que foi apagada justamente para implantar
aquela escola, e uma atividade muito simbólica, porque a gente acredita, pelas nossas pesquisas, de que a escola, neste lugar, especificamente na comunidade Yacupi, ela surgiu justamente como um processo, como uma política de destruição de memória. De uma memória daquele lugar, daquele território que foi referência ao processo de resistência à colonização e à escravidão, e, curiosamente, de um lugar que não se tem história, que não se sabe sobre. E, atualmente, a comunidade ela não conhece essas histórias, são histórias que estão concentradas em uma pequena minoria de moradores, sobretudo o povo de terreiro, que conhece essas histórias. E aí eu vou começar a tentar entender o que é que está por trás desse processo todo. E aí e isso tinha a ver, essa história da bananeira, ela está relacionada às manifestações que acontecem no mês de julho em Yacupi, todas as tardes do domingo do mês de julho. As ruas de Yacupi viram um grande cenário a céu aberto de várias manifestações de cultura popular, como os mandus, que são uma espécie de eguns, os caretas, são os mascarados, o negro fugido, que é uma manifestação que usam a palha da bananeira. E aí, na verdade, essas manifestações estão ligadas a um mito, a um rito, que a comunidade chama de mito de Iku, que conta os mais velhos que um senhor de engenho, muito violento, de um engenho que deu nome à comunidade, Yacupi. Ele era um engenho que estava num território de muito areal, de terras não muito produtivas para a produção do açúcar. E esse senhor de engenho, ele obrigava os sacerdotes alçados a fazer rituais pedindo riqueza, bens e riqueza, obrigando que esses sacerdotisas fizessem esses rituais pedindo riquezas para ele, bens e riquezas. E aí essa riqueza não vinha, e eles entregavam como oferenda os escravizados mais rebeldes, aqueles fujões, aqueles que não aceitavam, lógico que nenhum aceitava, mas aqueles que estavam na liderança dos movimentos de resistência à escravidão, eles entregavam como oferenda nesse ritual. A riqueza não vinha, logicamente que não vinha, né? Imagina que os sacerdotisas africanos iriam fazer, possivelmente eles enganavam, eles manipulavam aquela ação, mas não acontecia o esperado pelo senhor de engenho, e ele parou, né? O escravizado era uma coisa cara, então ele parou as oferendas e irado, lança uma grande praga sobre aquela vila, sobre aquela comunidade, e a partir do mês de agosto passam a morrer muita gente, crianças, adultos, negros, brancos, europeus, africanos. Toda a comunidade sofreu uma grande tragédia, uma grande violência ali por uma praga lançada por Iku. Iku é a morte. Esses mesmos sacerdotes saíram num mês antes, que é o mês de agosto. Isso é essa oralidade, esse imaginário popular sobre a escravidão especificamente da comunidade Yacupi. Os sacerdotes saíram no mês de agosto, saíram no mês de julho, um mês antes, vestidos de mandus, que são eguns, espíritos bons, para afastar a praga lançada por Iku, para que quando chegasse o mês de agosto, aquelas doenças, mortes não acontecessem. E daí surge essas expressões, essas manifestações que está ligada, na verdade, a uma cura. Antes disso, quando um escravizado era entregue pelo senhor de engenho como oferenda,
diz a oralidade de Yacup que esses mesmos sacerdotes plantavam árvores e bananeiras na cova desses escravizados para que a sua alma permanecesse entre a gente. E no momento futuro, no momento da guerra, de uma luta contra a escravidão, contra o processo de colonização, esses espíritos que estavam sobre a bananeira, que estavam ali sobre a bananeira, eles voltassem. Eles tinham que retornar para dar continuidade às lutas que eles iniciaram. Então, se plantava uma bananeira para que esse espírito ficasse entre a gente, no entre-lugar. Um lugar que não é no Orum, e não é o Aie, mas um entre-lugar que ele pudesse voltar, estar muito próximo da gente, e ele fosse acionado no momento de guerra. Né? Então, aí a gente entra numa dessas manifestações, que é o Negro Fugido, que ele usa uma saia de bananeira, não sei se vocês conhecem, é uma manifestação que ele faz um relato, uma releitura sobre o processo de aquisição de liberdade, então é uma releitura disso, em que, no caso do Negro Fugido, nessa oralidade, a comunidade Yacup coloca o escravizado como protagonista da conquista da sua alforria, e isso se dá no momento em que, ao escolher a folha seca de bananeira e fazer uma saia, todo o movimento de seu corpo é de chacoalhar essa saia para acordar a ancestralidade que está nela, para que seja retomada a guerra. Então, essa manifestação que acontece todas as tardes de domingo do mês de julho é, na verdade, um chamamento, uma evocação, é um chamamento dessa ancestralidade para guerrear, sim, mas para beber, para dançar, para fazer farra, para brincar e fazer guerra. E retomar a liberdade daqueles que foram escravizados. E a praga, na verdade, essa praga que é colocada como essa praga lançada a Curicu, ela, na verdade, ela retrata a escravidão chegada no Brasil, e essa escravidão que chegou no Recôncavo. Então, a praga de Iku é, na verdade, esse processo de escravidão e a violência e a perversidade que é o processo de colonização. É uma espécie de metáfora, né? Então, a escravidão é uma doença, é uma peste em que precisa ser varrido pela ancestralidade. Então, quando toda a movimentação desse corpo que toma as ruas de Yacup nas tardes de domingo de julho, ele é, na verdade, a evocação, a salha, o chacoalhar dessa salha e o movimento desse corpo é num estado de chamamento dessa ancestralidade. Então, toda a minha pesquisa que eu trato dessa questão da escravidão, eu vou tratar dessa questão da palavra e como a palavra, através dos oriquis, como é que é dessa evocação de como a cantiga ela é um estado ela é um elemento de evocação para essa ancestralidade, essa energia que vem, que coloca o negro, o escravizado, o preto, como protagonista da sua liberdade. E aí, essa manifestação ela vai acontecer todas as tardes do domingo do mês de julho, só um momento dela que é a festa, que é a alegria em África, depois a chegada dos europeus em África, a escravização, a vinda para o Brasil, e aí a comercialização dos escravizados, e isso acontece nos 3 primeiros domingos do mês de julho,
E no último domingo, que a gente chama de prisão do rei, é o momento em que, de fato, essa ancestralidade consegue ser acordada da saia, né? Eles são acordados com uma cantiga, né? É a cantiga que faz acordar essa ancestralidade que está na saia feita com a palha seca de bananeira, que é, olha, esse Soboadã, tirar a casaca de Soboadã. Sobô, Xangô, né? Para quem, né? No que, né? Seria também Xangô, mas Sobô seria um Vodum, ou talvez um Vodum na qualidade de Dan, da cobra. Então, olha aí, Soboadã, tirar a casaca de Soboadã. Olha, então, vamos tomar o poder, vamos assumir o poder. Vamos tomar o poder da monarquia e vamos assumir o poder. Então, na narrativa, na história contada, que a comunidade chama de aparição, nessa ideia de aparição que acontece, o rei, essa figura do rei, que é o rei de Portugal, ele aparece e ele é obrigado a entregar a alforria. Mas só que nessa história, na aparição, a liberdade ela não se limita, ela não está limitada à alforria. Ela entende que para se ter a liberdade de fato é preciso cair um sistema. É preciso que essa monarquia caia, que o sistema de monarquia caia. Então, por isso o rei é preso, é feita uma cantiga, a figura, que é a figura de um caçador, que está no primeiro momento, nessa aparição do Negro Fugido, no primeiro momento ele está à disposição de um capitão do mato, na hora que canta essa cantiga, essa figura, que é uma figura preta, ela é incorporada pela ancestralidade da bananeira, que ele está vestindo, e é tomado por uma consciência de luta. Então, ele passa a lutar em favor dos escravizados. E aí o rei é preso, esse rei é preso, e aí é que ele é obrigado a entregar a carta de alforria para os escravizados. Então, é uma releitura. Né? Essa é uma releitura. Então, todo esse processo de aprendizado, que passa pela ideia da palavra, pela ideia da manifesto do corpo, que precisa ser curado desse trauma da escravidão, precisa ser curado dessa praga que é o próprio processo de colonização, ele é apagado das escolas e, sobretudo, num período de pós-abolição, de apagamento dessa luta, dessa memória de luta, a gente toma a escola e a mangueira como um símbolo justamente desse processo de embranquecimento e de destruição de memória. Né? O lugar, o território, o espaço que mantém, que insiste, que resiste em manter essa memória, que é o espaço da cultura de terreiro, ele vai ser destruído para a chegada de uma escola no formato, formato da maneira formal, dessa forma de educação formal, no sentido de que ela contribua para aquilo que a gente aprendeu também com os mestres, que eram terras que a culpa era um lugar que precisava evoluir, como se esses ensinamentos, como se esse processo de resistência não fosse um lugar de reconhecimento, de identidade, de força, de luta, de um lugar de desenraizamento, sim, mas de enraizamento de um processo de reconhecimento da comunidade, de reconhecimento de práticas e saberes. Né? Então, as aparições ou encenações de guerra escancara a presença dessas manifestações de Acupe quando marca o tambor, ele é o elemento fundamental de
de resistência a esse apagamento, né, o tambor ele é fundamental. Então, essas manifestações vão tomando as ruas e vão marcando esse lugar como tambor, e os toques, justamente para que a comunidade não se esqueça de que ali houve um processo de escravidão e que houve uma praga, mas que essa praga também ela precisa ser curada, né? Então, a aparição ou a encenação de guerra, eu já estou no meu limite, é isso? Tá bom, eu vou finalizar aqui. Infelizmente, porque está muito bom, mas o tempo é nosso algoz. Ok, então, só para finalizar, que esse trabalho parte para entender de como é que também essa cultura de terreiro, de como é que essa comunidade é fundamental, que a escola que ignora, que invisibiliza esses saberes, é fundamental que ela coloque essa mangueira para dentro da sala de aula, ou que a escola saia dos muros, né, dos seus muros, para entender e compreender a forma de falar, entender o que é que nós estamos falando quando a gente fala Ebacacaô, que Bacacaocô. Eles tentam e nunca vão nos encontrar. É preciso que a escola nos encontre a forma de respeitar e entender esses saberes, e respeitar o território a partir desse processo de enraizamento e desenraizamento também. Muito obrigado. A gente vai segue aqui no bate-papo. Pois é, a gente pode continuar a conversar depois, porque eu acho que vai ter muita pergunta boa, né, gente? Muita questão, é muito provocador tudo que você traz, Monilson, e o diálogo que você estabeleceu, que você e Roberto estabeleceram, esse diálogo transatlântico, né, que ao mesmo tempo é transatlântico, Brasil-Moçambique, um pouco da história de África, um pouco da história da nossa diáspora, e é um diálogo entre o que acontece dentro dos muros da escola e o que acontece fora dos muros da escola, o que nos ensina também as culturas tradicionais de matriz africana nesse projeto civilizatório. Então, eu acho que vai ter muito que conversar, porque eu vi vários. Acho que vai ter muita conversa boa aí pela frente, né? Obrigada, então, pela apresentação do seu trabalho, Monilson. Cultura de terreiro, currículo e suas implicações para a formação da identidade. Muito obrigada. Agora, a gente passa para o terceiro trabalho desse simpósio 11, que é o trabalho do professor Cláudio Orlando Costa do Nascimento, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cultura da Ancestralidade a partir da experiência afro-brasileira. Oi, Cláudio, bem-vindo. Oi, Maílson, muito bom dia a todos, todes e todas. Eu inicio reverenciando e pedindo inspiração ao sagrado, tendo como referência o baobá aqui ao lado, atrás, né, para dizer que eu não estou sozinho, ele está aqui falando junto comigo, o que representa essa provocação, estando também aqui no Recôncavo, em Itapema, território ancestral, originalmente povos indígenas, né, tupinambás, morada de Iemanjá, onde o Bembé do mercado todo ano no 13 de maio faz suas reverências e agradecimentos, né? Enfim, muito contente, muito feliz por poder estar retomando minhas atividades acadêmicas depois de um período de tratamento e cura, né, do corpo, da alma, conexão com a ancestralidade. Quero cumprimentar aqui a Maílsa, uma grande amiga, uma pessoa que, quando eu falei do meu estudo da ancestralidade, né, cultura da ancestralidade, e minha intenção de ir a Moçambique, me colocou em contato com o professor Roberto Chaua,
com quem tive a oportunidade de viver muitas boas experiências em Nampula, na Universidade Rovuma, e reconheço que o professor Roberto Chaua, junto com o professor Arlindo, me iniciaram, né, nessa relação do culto ao Baobá, né, desde esse lugar, né, africano, e que hoje eu ressignifico num lugar, entre lugar, lá e cá, né? Quero cumprimentar aqui meu amigo Monilson, como ele disse, né? Estamos aqui no mesmo território, ao lado. A CUP e Itapema são muito próximos aqui no Recôncavo, pelo seu belo estudo em relação ao Negro Fugido, uma pessoa que já tem uma trajetória muito grande de implicação cultural, social com essa temática. Enfim, cumprimentar o Luso por essa oportunidade, o Informace por essa oportunidade. A temática proposta de ancestralidade, corporeidade, África e Brasil é uma temática enorme, complexa, né? O exercício aqui, nesse momento, é de buscar fazer uma confluência, um entrecruzamento desses sentidos, tomando minha itinerância, minhas experiências, meu caminho de formação no âmbito da pesquisa e as implicações para o currículo e para a formação. Eu vou fazer a provocação da seguinte forma, né? De uma história, de uma experiência, de um conhecimento de cura, que cultua a cura, que busca a cura. E a dizer isso, eu estou dizendo, tomando o avesso desse dizer, que existem conhecimentos que adoecem. Certamente todo o debate hoje posto no que representa e no que representou as intenções de poder e dominação colonial, né, implicou em adoecimentos de almas e corpos que, com a força de resistência histórica, ancestral, né, corporal, corpórea, da corporeidade negro e indígena, né, nos mantemos firmes e de pé, podendo, inclusive, ensinar, né, doar, né, a diversidade cultural que constitui o mundo, as possibilidades de um conhecimento, de um saber, de um fazer, que tem implicação com a vida, com o encantamento, com a fruição, com a cura, né? Bom, então essa fala hoje busca falar disso, né? De uma vivência, de um conhecimento que tem implicação com iniciação, com renascimento, né? Uma iniciação contínua, né? Um renascimento, tal qual Gilberto Gil naquela música Palco, né? Subo nesse palco, minha alma cheira talco, que nem bumbum de bebê, né? É muito significativo esse sentido de existência, como temos aprendido, inclusive, nas pesquisas e estudos do Formace, de reexistência, quando a existência tem um propósito de fazer reparações, né, e de buscar uma plenitude do ponto de vista das experiências existenciais, das singularidades e das diversidades que nos constituem. Então, buscar dialogar essa perspectiva com o campo do currículo e da formação me fez relembrar algumas experiências pedagógicas, né, e da pesquisa. E a primeira que eu quero trazer foi uma experiência no período do curso de doutorado, quando eu trabalhei os observatórios etnoformadores numa escola do Centro Social Urbano em Mussurunga, uma escola em que eu exercia a condição de coordenador pedagógico dessa escola, né? Então, naquela ocasião,
trabalhando como coordenador pedagógico e também como professor em algumas situações eventuais de sala de aula com as crianças de educação infantil em Mussurunga, Salvador, Bahia, passamos a desenvolver um olhar interessado e curioso em relação aos corpos das crianças nas escolas. E num período muito interessante em que a narrativa e o discurso pedagógico buscava estigmatizar os movimentos de crianças como hipercinéticas, crianças como distúrbios de atenção e aprendizados. E tem um fato que chamou muito a atenção nossa, né? Era de uma criança em que, em algum determinado momento, se atribuía que ela não tinha o domínio do corpo, porque ela se batia com as demais crianças, com as carteiras, derrubavam as coisas. E começamos a prestar atenção, né, nesse movimento dessa criança, até que um dia ela expressou que seu pai, né, e sua família, enfim, era uma família de pescadores, então, quando ela não estava na escola, ela estava num barco, estava numa pesca. Como foi importante a gente entender aquele corpo que se movimentava na escola como se fosse um corpo numa embarcação. Assim, o sentido cultural do corpo na sua expressão, do que ela vivia no seu mundo, né, para além da escola. E assim, e como aqui eu faço um acento, é importante a escola compreender o sujeito cultural nessa perspectiva de superar a condição de um currículo sem corpo para um currículo com corpo e com ancestralidade. Porque ela traz uma dimensão, né, de vínculo, de vida, de cultura, de ancestralidade, que passava longe da compreensão do currículo da formação à época dessa pesquisa no Observatório Etnoformadores. Eu já tinha vindo de uma experiência de formação também lá na Chapada Diamantina, uma escola comunitária, quando a professora propôs estudar o corpo humano e trouxe as representações do corpo humano com base na visão, né, positivista, científica, e as crianças tinham a maior dificuldade de se sentirem representadas naquela ideia de corpo humano. Então, a gente está falando de uma intencionalidade, de um propósito, de um currículo esvaziado de sentido de corporeidade, de ancestralidade, no que eu tenho refletido, que são conhecimentos que adoecem a alma, adoecem o corpo, porque se desvinculam da cultura e da ancestralidade, né? Trazer essa problematização, nesse momento agora, ela é fundamental para que a gente possa integrar no que eu tenho chamado da experiência pedagógica Baobá. Porque, junto com o professor Arlindo, né, lá em Angoche, em Moçambique, foi possível reviver a experiência do Baobá muito próximo da rampa e da casa de quarentena onde ficavam os moçambicanos escravizados. E poder fazer a volta no Baobá no sentido anti-horário do que representava desfazer o que para o colonizador português representou o rito do esquecimento, do apagamento, foi reconstituir, reafirmar, né? E nesta hora poder ser abraçado pelos professores que ali estavam, né, moçambicanos, e dizer com uma frase: "Você é um dos nossos", me conectou no sentimento de pertencimento, de história, de cultura e de ancestralidade nunca vivido antes. Então, se a gente compreende que nem todo conhecimento é bom, não é? Precisamos cuidar do conhecimento, precisamos curar o conhecimento. Uma outra experiência muito significativa nessa perspectiva da pesquisa foi quando eu cheguei ao Recôncavo e ao UFRB e encontrei uma história de um tio bisavô
Pedro Antônio da Costa, o Loester, que fora professor da Escola Imperial de Agronomia. E a minha tia Jacira, a tia Chiquinha, tão querida tia Chiquinha, me fez várias considerações importantes sobre ele. Eu fui todo animado ao memorial da escola, buscar a sua tese, não é? Enfim, sua fotografia, e a museóloga ali presente me disse: professor, muito provavelmente não tem nenhum registro dele, porque ele era um professor negro em 1922, né? E o museu é imperial, o memorial é imperial. Isso me provocou de tal maneira, nesse propósito de pensar um conhecimento que cura, um conhecimento que repara, né? Historiografias e histórias de vida. Então, fui à Soropédica, no Rio de Janeiro, né? A escola também de agronomia, consegui reconstituir a sua tese, junto a um professor pesquisador sobre a história da agronomia e do Brasil. A Fiocruz conseguia uma biografia do Pedro Antônio da Costa, e junto com minha irmã Cristiane, à época morando em São Paulo, nos sebos, conseguimos recuperar as publicações do Pedro Antônio da Costa, que também adotou um pseudônimo de Loester para escrever sobre práticas esotéricas. E foi por meio de Pedro Antônio da Costa, Loester, que eu vim a saber que ele havia plantado baobá em São Bento das Lages, no Recôncavo, o que fez também com que eu buscasse e que tivesse esse reconhecimento, essa referência, essa reverência, e me implicasse a essa trajetória, a essa história junto aos baobás. Então, hoje eu sou, né, quer dizer, enfim, já plantamos aqui em torno de 12 baobás no Recôncavo, em terreiros de candomblé, comunidades quilombolas. Temos uma agenda de plantio já para 2022. E esse baobá matricial, né, ele tem sido guiança desse caminho. Tem sido a guiança desse caminho. Eu sei que aqui o tempo ele não permite que a gente tenha alguns desdobramentos mais amplos sobre essas abordagens, mas eu gostaria de trazer, dentro desse mesmo propósito, de refletir sobre o conhecimento que cura, o conhecimento que encanta, que traz fruição, que traz contentamento, e do que isso implica repensar currículo e formação, desde a educação infantil, não é? Até, enfim, educação toda uma vida. Né? Como eu disse no início, esse momento marca uma retomada no âmbito das atividades acadêmicas. Eu estive afastado durante 2 anos, aproximadamente, no processo de tratamento. E foi fundamental a minha mergulhar na alma, buscar compreender o que representava e o que representa para mim esse processo, né? E foi o baobá, mais uma vez, nesse diálogo com a ancestralidade baobá, nesse propósito de dar a volta no sentido da memória, da história e da vida, que, enfim, permitiu que eu acessasse, não é, uma experiência de conhecimento em curso, evidentemente, na construção de um floral. Sim, um floral baobá, né, que eu denominei de floral aboabe, que é escrito baobá no sentido contrário, né, e que eu termino contando essa história. Então, eu ingressei num curso de medicina vibracional, coordenado por uma professora muito conceituada, experiente, a Cris, um coletivo de 8 médicas e terapeutas que se valem dessa compreensão da natureza, da flora como vibração. E, ao ingressar nessa experiência, eu havia, alguns dias,
colhido, né? Aqui está, já seca, a flor do baobá. Primeira flor do baobá. E mantinha essa flor envolvida num líquido, né? Dentro dessa esfera, com água. Quando me veio, eu compartilhei essa experiência no grupo, e me veio esse propósito, essa intuição daquela flor do baobá, da primeira flor do baobá, estabelecer uma relação de vibração. Então, a gente está falando aí de conhecimento, cultura, ancestralidade, corporeidade, né? Espiritualidade, vibração. Há quem fale também de sinergia e energia quântica, mas, fundamentalmente, aqui eu quero falar de uma integração da nossa condição de ser humano com uma árvore, né, com a natureza. Né? Essa experiência tem transcorrido da seguinte forma. A flor do baobá, né, foi envolvida em água de chuva durante um determinado período. Nós temos também aqui a macoa, né, o fruto do baobá, né, a raiz do baobá. Aqui uma representação, né, artesanal também, do Senegal, do baobá, enfim. E todo esse processo que vem se dando, não é, na construção do floral baobá tem tido um sentido, para mim, epistemológico, ontológico, existencial, em que integra o conhecimento sobre a árvore e o baobá, a seiva, o que representa a seiva como a fluidez, né, vital de uma árvore, em conexão com a seiva humana, o que representa a seiva. Toda a nossa circulação sanguínea, né, que constitui, inclusive, a nossa existência, de formação celular. Né? Então, eu estou falando de dimensões do visível, do invisível, eu sei disso. Estou falando de dimensões que implicam numa cultura de ancestralidade entre África e Brasil, né, que poderíamos dizer afro-brasileira, desde esse lugar do recôncavo. Muito feliz por ter escutado o Monilson antes falando da mangueira e da representação da bananeira. Então, eu me associo a essa perspectiva de compreensão do currículo e da formação e um conhecimento que cura, nesse propósito de refletir uma pedagogia, né, uma escola, um currículo e uma formação que, numa relação de alteridade e compreensão dos sujeitos culturais que ali frequentam, não só frequentam, mas instituem aquela realidade, né, se integre aí o que ora tem sido chamado de cosmopercepção. Se integre aí essa cosmopercepção, né, existencial. Então, é essa a minha contribuição nesse painel. Inicialmente, eu havia pensado, porque o tema, como eu falei, ele permite várias entradas, eu havia pensado em um diálogo que também considero muito pertinente nesse momento em que as estátuas, né, como representação de poder colonial, escravocrata, têm sido derrubadas, né? Tinha pensado nessa possibilidade. Do que me chamou muita atenção a estátua lá em Nampula, de uma mulher com a capulana, e o que representa a capulana para a cultura moçambicana, africana. E a baiana, a estátua da baiana inaugurada aqui em Salvador, em Amaralina, e o que representa a baiana como
força cultural ancestral. Então, nós estamos erguendo estátuas, né, em Nampula e Salvador, nessa condição de retomada e de reparação da nossa formação cultural e as suas implicações no currículo e na vida, nas nossas vidas e na vida dessa geração mais jovens que estão na sala de aula e que nós temos uma responsabilidade muito grande por isso. Eu agradeço por esse momento e espero poder dialogar com as pessoas, amigas, amigos. Eu já vi muitas pessoas aqui, amigos conhecidas, dialogar em relação às ideias aqui colocadas. Gratidão. Bem, muito obrigada, viu, Cláudio? Que bonito esse trabalho também, que bonito que você traz sobre a ancestralidade e a relação com a natureza e essas árvores, né, que são as árvores, o que é o baobá, uma árvore ancestral, como é que isso, a relação com esses elementos vai funcionar para a cura das nossas feridas, sobretudo da ferida colonial, né? É muito bacana, é muito potente a gente pensar isso quando a gente trabalha com currículo, com educação, tá? Nossa, encantadora a sua fala, encantadora. Muito obrigada. Obrigado, Maílson. Não, e assim, e só tudo agradecer ao Cláudio, que na verdade foi o grande mentor desse simpósio. Tudo começou com ele, né? Foi ele que surgiu com a ideia, vamos fazer um simpósio, e reuniu as pessoas e foi trazendo nós outros três, né? E daí surgiu tudo. Então, gratidão aí por estar aqui agora. Tem a ver também com a sua pessoa e com a sua determinação de transformar o mundo com aquilo que você faz. É muito bonito e comovente, tá? Muito obrigada. E aí o professor Cláudio Orlando Costa do Nascimento apresentou o trabalho Cultura da Ancestralidade a partir da experiência afro-brasileira. E agora eu finalizo, né, aqui as apresentações. Peço a alguém para marcar o tempo aí para mim, porque eu não sou muito boa nisso de marcar o tempo. Eu vou até anotar aqui, que estou começando 11h38, mas peço a alguém que me ajude aí nisso, tá? Eu sou Maíssa Passos, eu trabalho na UERJ, na Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação em Educação lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o trabalho que eu vim, sobre o qual eu vim falar aqui com vocês, né? A discussão que eu trago, eu dei o nome de Resistências e Existências, Narrativas de Mulheres Negras Escravizadas e a Afirmação de Humanidade. Então, eu gostaria de trazer, meu objetivo é trazer para a discussão a provocação, né? Como é que poderia ser estabelecido um diálogo entre mulheres negras na contemporaneidade e duas mulheres escravizadas na América Latina, que se tornaram referências por meio das narrativas de suas trajetórias, né? Por meio de sua escrita, né? De uma escrita de humanidade. Então, para isso, eu trago eu trago duas cartas, dois documentos, né, nas quais essas duas mulheres escravizadas narram sua condição e seu desejo de liberdade, a sua ética. Me interessa aqui compreender como conhecer essas histórias contribuiria para alimentar um amor pela negritude que para mim constituiria um currículo, né, nessa disputa de discursos que é o currículo, esse amor pela negritude do qual nos fala a Bell Hooks, né?
A Bell Hooks vai se perguntar sobre os sentimentos que carregamos em relação a uma mulher negra e como para nós ainda é difícil olharmos-nos com amor e admiração, e como histórias daquelas que a Bell Hooks vai chamar de sujeitas radicais precisam ser narradas e compartilhadas. Então, o que eu vou tentar trazer aqui é essas duas mulheres, das quais eu vou falar, como sujeitas radicais na história das mulheres negras, né? Vou compartilhar essa história com vocês. Então, eu considero essas duas mulheres mulheres negras radicais, e eu queria pensar como é que essas nativas das duas, como essa trajetória pode ser entendida como uma narrativa sankofa, né? O sankofa é aquele pássaro que tem uma semente no bico e que é um ideograma que ele está assim de lado, com uma semente no bico olhando para trás. E ele é parte de um conjunto de ideogramas chamado Adinkra, e ele é representado assim, esse pássaro que volta a cabeça para a cauda, né? Esse símbolo ele pode ser traduzido como retornar ao passado para significar um presente, ressignificar esse presente e produzir um futuro. Então, é um pouco nessa ideia que eu quero trabalhar aqui com essas histórias dessas duas mulheres, né? Pensando assim, como é que a gente, com essas histórias, pode reinventar um olhar para as mulheres negras, um olhar de amor e admiração, de alto amor e auto-admiração a partir dessas histórias. A primeira história que eu trago é uma história mais conhecida, é um pouco mais conhecida. É uma história de uma mulher escravizada no século XVIII, no Piauí, que se chamava Esperança Garcia. A Esperança Garcia, ela, em 1770, ela vai escrever uma carta endereçada ao governador da província do Piauí, reclamando, né, fazendo uma reclamação, é considerada a primeira petição de uma mulher negra escravizada do Piauí, né, talvez a única de uma mulher negra escravizada, mas uma primeira petição de uma mulher negra do Piauí. A Esperança Garcia, ela é considerada hoje a patrona dos advogados do Piauí, e aí ela escreve uma carta para o governador da província reclamando que na fazenda para onde ela foi transferida, ela está sofrendo maus tratos pelo seu senhor, né? E aí eu vou ler a carta aqui para vocês, né? Então, a Esperança Garcia, nessa primeira petição, considerada a primeira petição, nessa carta, ela vai dizer assim: eu sou uma escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira do Couto. Eu sou casada e, desde que o capitão foi lá administrar, me tirou da fazenda dos algodões, onde eu vivia com meu marido e era cozinheira da sua casa. E aqui onde eu estou, eu passo muito mal. Primeiramente, é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu que, sendo uma criança, faz extrair sangue pela boca. Em mim, eu não posso explicar. Eu sou um colchão de pancadas. Tanto que eu caí do sobrado uma vez apanhando, né? Sofrendo uma surra. E, por misericórdia de Deus, eu escapei. A segunda é que eu estou com as minhas parceiras, as minhas companheiras, sem me confessar, por mais de 3 anos. E uma criança minha e 2 mais não se batizaram, estão por se batizar. Então, eu peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus, que ponha os olhos em mim,
ordenando mandar ao procurador, ao dono da fazenda, que me mande de volta para a fazenda de onde me tirou, para eu viver de novo com meu marido e batizar minha filha. Então, essa carta foi escrita pela Esperança Garcia, no Piauí, em 1770, e é uma carta que algumas pessoas conhecem, que é bastante conhecida. Ela foi descoberta, se não me engano, na década de 70, 80, né, do século passado, do século XX, pelo Motte, e ele resgatou, encontrou essa carta no arquivo, e essa carta se tornou bastante conhecida, pelo menos por quem trabalha com essas questões, né, de questões da escravidão, do período escravista, das relações étnico-raciais, enfim. Né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, porque quando eu fiz um pós-doutorado em Montevidéu, no Uruguai, no ano de 2019, segundo semestre de 2019. E aí eu havia estado no Uruguai, em Montevidéu, em 2017. E em 2017 eu fui a uma exposição sobre cultura e sobre os afro-uruguaios e cultura afro-uruguaia. E foi em 2017 que eu me decidi por estudar o candombe, né, que é uma prática cultural afro-uruguaia, uma prática cultural festiva, mas que está toda investida também de uma história, de uma relação com o sagrado. E foi aí que eu soube melhor do candombe em 2017 e decidi fazer esse postdoc em 2019, e que também conheci a história de Juana de la Pátria, né, nessa exposição em 2017. E quando eu volto em 2019, já conhecendo também a história da Esperança Garcia, que foi também tratada numa tese de doutorado de uma doutoranda minha chamada Francilene Brito, que é da Esperança, né, que eu conheci a história, aí eu me deparo com a carta de Juana de la Pátria. Né? Nessa exposição em 2017, eu vou descobrir que Juana de la Pátria, negra africana, escreveu também uma carta em 1819, em outubro de 1819, também para o chefe da província de Montevidéu, né? Pedindo uma coisa parecida, próxima ao que estava sendo pedida pela Esperança Garcia. Na verdade, a história da Juana é a seguinte: a Juana, o navio dela que passava pelo Uruguai, né, passava entre o Uruguai e a Argentina, o navio naufragou no litoral. E aí ela veio a nado, nadando até terras uruguaias, né? Ela e os companheiros dela. Ela era africana. E quando ela chegou em terra, ela foi capturada junto com os companheiros como uma mulher, como escrava, como uma mulher escravizada. Só que ela não era escravizada. Então ela passou boa parte da vida tentando explicar que ela era uma mulher livre. Né? E aí ela vai ser capturada, vai começar a servir, a ter que servir aos militares, né, da região. E em 1819 ela também faz uma petição pública pedindo para ser libertada, para ser reconhecida como uma mulher não escrava, né? Junto também com seus companheiros. Então, ela vai dizer assim, nessa petição, né? Juana de la Pátria, negra africana, afirma que, tendo sido conduzida em um navio que naufragou nas praias de Montevidéu, foi salva com outros e, como o governo havia prescrito o tráfico desumano na escravidão, foi ordenando que os que nasceram e pisassem naqueles portos fossem livres. Ela pede que seja declarado se ela é ou não é livre, junto com seus companheiros. Porque foi ordenado
JE, que é o general do exército da época, que os capitães se encarregassem de nós, os escravizados que foram escravizados, porque o navio havia naufragado. Então, eu fui ao poder do capitão José Antônio Melián, que, quando partiu para o Chile, é importante lembrar que essa época, nessa região da América Latina, esse era um território de disputa, de guerra, né? Então, ele tinha partido para o Chile para a guerra. Eu estava no poder, então, que quando partiu para o Chile, o Dom José Antônio Melián, que era o senhor dela na época, eu estava no poder, eu passei para o poder de Dona Natividade Pagola, que é quem me escraviza. Então, por que eu trago essas duas histórias e que eu coloco elas em diálogo, né? Que eu acho que elas têm um diálogo muito potente, né? Essas duas mulheres, elas sinalizam para nós formas de resistência à barbárie, formas de resistência dos corpos negros à barbárie. Agora, é uma resistência muito interessante como ela se dá, porque ela se dá se apropriando de uma tecnologia, que é uma tecnologia do colonizador, que é a tecnologia escrita, né? Isso é uma questão importante. E numa luta contra os processos de desumanização aos quais as populações escravizadas foram submetidas, né? Então, elas vão se apropriar da tecnologia do colonizador, que é a tecnologia escrita, para dizer que existem, para se desobjetificar, para se humanizar, para dizer, eu estou aqui. Mas isso, eu estou aqui, eu existo, eu não quero ser escravo nessas condições, não quero viver nessas condições. Eu tenho desejo e eu tenho direitos, que é outra ferramenta também do colonizador, que é o direito, né? Que também vai se apropriar para dizer esse é um direito, eu acredito que eu tenha esse direito, né? Então, eu acho que, em termos de currículo, né, essas cartas nos ensinam muito a nós, mulheres negras, contemporaneamente, a tomarmos, a nos apropriarmos, né, da nossa voz, e da nossa força e da nossa potência, né, e da nossa ancestralidade, dessas mulheres que carregam essa potência na ancestralidade, para nos ensinar também como é que a gente se emancipa, né? Tem uma potência emancipatória muito grande nessas duas cartas, né? Então, se a gente pensa... 5 minutos. Obrigada, viu, Pedro? Se a gente pensa na questão da ancestralidade e na questão da corporeidade, são corpos mercantilizados, objetificados, desumanizados, que dizem, eu estou aqui, eu existo. Esse corpo tem fala, esse corpo tem desejo, esse corpo deseja liberdade, esse corpo feminino, né? Do ponto de vista da ancestralidade, elas nos dizem, não se submeta, grite, diga, se emancipe, fale do seu desejo de liberdade. E do ponto de vista da ancestralidade ainda, tem uma coisa que eu acho fundamental a gente pensar a partir dessas duas cartas. Eu termino com elas agora, que acabou meu tempo também, a gente vai poder conversar mais, se interessar conversar sobre isso. É a questão do coletivo. As duas cartas mencionam as companheiras, os companheiros. Não estão pedindo só para si, estão pedindo para um coletivo, né? E isso eu acho que dialoga bastante com o amor à negritude que a Bell Hooks fala, né? Então, elas estão pedindo. A Esperança Garcia vai pedir para as companheiras terem o direito de se confessar, não é?
E a Juana de la Pátria vai falar também não só da sua liberdade, vai pedir pela liberdade dos companheiros que naufragaram, que foram escravizados junto com ela, né? Ali naquele território, naquele local. Então, era um pouco dessa provocação que eu queria trazer hoje aqui para vocês, para uma conversa. Tá? Muito obrigada. Obrigada mesmo por tudo. Voltando. Agora vamos, então, às perguntas, né, gente? Vamos aqui alimentar de questões, perguntas, comentários. Vamos aí. Pode, de repente, voltar os meus colegas de simpósio para cá, para a tela também, não pode? Olá, professora. Olá, parabenizar a todos aí pelas belas apresentações. A gente ainda está aqui, né, sentindo aí a potência das falas de vocês. Eu acho que isso repercutiu e refletiu também, né, lá nos nossos participantes do evento. Foram muitos comentários agradecendo, parabenizando as falas, né, e tem uma pergunta também. Antes da pergunta, vou só dar um destaque a um comentário que foi feito na hora da fala do professor Monilson. Não sei se ele conseguiu ver, né, que a Ana Valéria de Figueiredo, ela fala, a escola a qual o senhor se referiu, Monilson, a escola segue o destino de resistência desse terreno onde foi erguida, bem como a mangueira, que resiste, resiste e existe. Então ficou aí o registro aí da Ana Valéria que eles continuam lá na resistência, né? E aí você pode comentar também, Monilson, se quiser. E tem uma pergunta, né, que foi feita por mim, né, que é a seguinte: como o fortalecimento das conexões dos currículos com as nossas ancestralidades pode contribuir para a construção de estratégias de enfrentamento e de resistência à exploração e intolerância que oprimem os corpos negros, africanos e brasileiros, né? Como é que essa conexão, como podemos nos apropriar dessa conexão como um dispositivo de luta, de resistência, né? Por enquanto temos essas aí, vocês podem ir comentando, e eu estou aqui trazendo as outras questões e comentários. Valeu. Sim, quem gostaria de comentar vou responder a pergunta. Posso? Cláudio. Ô, Manilson, vai, porque tem uma Manilson. questão da mangueira primeiro. Eu vou, não sei. Pode ficar à vontade, Cláudia, te acompanho. Pode ficar à vontade, eu te acompanho depois. Bom, esse colóquio, né, esse evento, ele traz, desde o início, eu assisti o início, a abertura, a professora moçambicana Jesus fez uma fala muito interessante sobre a compreensão desse tempo agora e a problematização em relação aos paradigmas, né, que ao longo da história tem orientado a comunidade acadêmica, enfim, e não só acadêmica, mas os desdobramentos que isso tem para a sociedade moderna, contemporânea, né? Então, cada vez mais, a compreensão do campo do currículo e da formação tem ocupado os estudos de pesquisa, né, os estudos sobre ensino, aprendizagem, didática de professores, por entender assim que a visão de currículo como grade, né, cercada pelos muros das escolas positivistas colonizadoras, né, essa noção explodiu, não cabe mais, embora ela ainda esteja aí agonizando e viva, né, com esse propósito de poder, né, de poder político, poder epistemológico, né, enfim. Aí eu vejo que tem um movimento
crítico, intercrítico em relação a essa compreensão de currículo em que temos exercido na abertura do pós, né? Pós-moderno, pós-estruturalista, pós-colonial. E eu concluo assim, essa primeira reflexão, e é nessa perspectiva em que eu me incluo como educador, né? Como pesquisador, com um posicionamento que é ético, político, estético, existencial, na defesa de um currículo e formação que não represente tão somente resistência, tomando como referência uma noção de currículo controlador, enfim, colonizador, escravocrata, mas também de afirmação da nossa condição existencial, cultural, não é? Do que antecedeu, inclusive, a historiografia do povo negro, do povo africano, do povo afro-brasileiro, né? Nós temos uma experiência belíssima dos povos indígenas, agora muito mais conhecida pela nação e pela sociedade brasileira. Então, é isso. Eu trago essa primeira reflexão, né? Para que a gente não fique tão somente construindo noções, implicações, tomando a colonialidade, embora eu não estou negando, estou considerando que é importante, mas a nossa energia é muito mais ampla e abrangente no sentido de nós nos tornarmos o que somos. É isso. Monilson, quer seguir? Eu queria falar alguma coisa também, 2 minutinhos, mas o Monilson vai primeiro. Tá, eu acho que a fala do professor Roberto, ela contribui muito para essa pergunta, mas eu vou continuar aqui evocando as palavras e os saberes dos antepassados e dos mais velhos de Acupe. O que a gente aprende com essas manifestações, Careta, Manduza e Bombacha, o mês de julho, é que a gente não está só. A gente é um conjunto de elementos que compõem a natureza, que compõem a ancestralidade, e energias que nos move e nos potencializa. Olha, eu terminei o ensino médio com 24 anos, praticamente semi-analfabeto. Eu não conseguia ler um texto e entender. Assim, eu lia, mas eu não conseguia fazer reflexões sobre isso. O que me salvou que me potencializou, que gerou essa potência, foi justamente essa curiosidade, esse segredo, essa cultura de mistério, de terreiro, né, que foi adquirida a partir das práticas do saber popular, porque elas estavam latentes o tempo todo na minha vida. Tinha uma coisa que eu não deu tempo de falar, que é dos careta. A prática dos careta, uma vez eu apresentei aqui um vídeo de 5 minutos para uma rede de educação particular em São Paulo, e que mostrava os pais das crianças de Acupe levando os filhos para se assustar dos caretas. E eles ficaram horrorizados. Ser assustados pelos caretas é um rito de passagem fundamental para alguém que nasce em um quilombo como Acupe, que foi violentado, que teve esses saberes invisibilizados, que houve uma política muito forte de destruição de memória, de uma cultura essa cultura de terror e da morte, né? Como fala Towson, né? Muito forte, mas que a gente, quando é criança, a gente é levado pelos nossos pais para ser assustado pelos caretas, para a gente suportar toda a violência que é nascer em um quilombo. Nascer em um lugar que o tempo todo sofre uma política muito violenta, de destruição de memória. Então, é fundamental para essa rede de escola, para os professores, aquilo era um absurdo, crianças serem assustadas. Para a gente é fundamental passar por isso. Eu era uma criança muito medrosa, e aí a minha mãe, eu já tinha uns 5 a 6 anos, mais ou menos, 7, por aí,
E aí minha mãe, sacando que todo mês de julho eu me escondia debaixo da cama, ela mandou ir numa vendinha, justamente nas tardes do mês de julho. E aí, quando eu saio para comprar alguma coisa que eu não lembro mais, ela fecha a porta e me deixa na rua. Porque ela sabia que era fundamental correr dos caretas. E aí, é o símbolo. Pega a sandália, bota na mão, eu estou correndo, eu estou no jogo. Então, isso é fundamental. Para a gente, é fundamental isso. Então, eu deixo, na verdade, a resposta muito mais também para o professor Roberto, que traz essa discussão, mas eu quis trazer muito essa experiência, a minha experiência e essa importância de Acup, da história de Acup. Roberto, você quer falar alguma coisa? Aí também já vamos nos encaminhando, nos despedindo, porque foi avisado que faltam 10 minutos para a gente terminar. Certo, professora. Muito obrigado, professor Cláudio, professor Nilson e a professora Maílda. Foi um momento de um diálogo muito bom. Essa questão, ela é fundamental, assim, né? E foi colocada, eu acho que num momento, assim, muito bom, porque também acaba perpassando um pouco daquilo que foi a nossa discussão aqui, a nossa conversa. Eu compreendo que existe a todo momento um conjunto de colonialidades e epistemicídios, tanto no contexto brasileiro como no contexto africano e no caso concreto aqui de Moçambique. Mas ao mesmo tempo eu vislumbro também um conjunto de resistências que se dão principalmente no cotidiano. Uma das coisas que me aparece bastante é que muitas vezes, falávamos isso até um pouco antes de entrar aqui na sala, nós, a partir da academia, buscamos nomear as coisas, né? Mas elas se dão a partir do cotidiano, e quando a gente faz o esforço de nomeá-las e, de alguma forma, de ver essas coisas acontecerem, elas já estão aí criando raízes e resistindo de facto, né? Então, no caso, por exemplo, das línguas, dos ritos de iniciação, que são mais ou menos alguns elementos que trago à discussão, nós temos dito aqui que estão na escola como a escola está neles. Então, a todo momento, há um processo aqui de diálogo que existe e que, se calhar, a academia ela precisa aprender a ver esse diálogo e a entender como é que esse diálogo pode ser, de alguma forma, aproveitado para que as práticas educativas sejam práticas emancipadoras, sejam práticas que, de alguma forma, vislumbrem essa possibilidade de diálogo com culturas que a todo momento foram espezinhadas. Obrigado. Bem, eu também me despeço aqui, agradecendo muito a presença de todos que aqui estiveram durante essa manhã e a presença dos colegas, queridos amigos aqui, os velhos amigos e os novos amigos aqui reunidos, os três, nessa manhã também. Eu queria falar uma coisinha sobre essa coisa da importância da ancestralidade para o currículo, que é me remeter muito rapidinho, me remeter a essa imagem do ideograma Sankofa. Eu acho que a ancestralidade ela funciona nessa pedagogia Sankofa, que é você olhar para o passado com uma semente no bico, né? Você olha para o passado, vive no presente com uma semente no bico, olhando para o passado, ressignificando esse presente para produzir um novo futuro. E eu acho que isso a gente viu um pouco aqui em cada um dos trabalhos que foi apresentado aqui nessa mesa, né? Eu acho que aí a ancestralidade alimenta os currículos um pouco nesse sentido, com essa metodologia, né? Eu não sei se acabou o nosso tempo. Acho que temos quantos minutos mais? Eu acho que podia passar para um tchauzinho, dá tempo de 5 minutos. Cada um tem 2 minutos para dar um tchauzinho. Eu agradeço, quero, assim, desde o início, abraçar, né, aqui, amigos, como disse Maílson, né, de caminhada, de circularidade Baobá. Tchau. Obrigada. Manilson.
Muito grato, só gratidão mesmo por estar aqui, por ouvir os colegas. Foi realmente uma manhã muito enriquecedora. Essa troca também é algo que agora eu estou começando, eu estava falando com o Cláudio, que começando a sair de Acupe e abrir para as discussões do Recôncavo e ampliar isso e acho que agora ainda não defendi, acho que esse encontro, ele é, na verdade, esse início de Quase uma abertura dessa discussão. quase a qualificação. Obrigada, Damaris. Então, se existe uma pretensão de muita gente que conhece do Brasil, de conhecer a África e aprender com a África, existe também, e acredite nisso, um grande ensinamento que o contexto africano, e no caso moçambicano, de alguma forma aprende com o Brasil. Eu aprendo sempre com essas mesas, e muito obrigado por me abrirem essas possibilidades. Então é isso. Obrigada a todos e a todos. Acho que estou aqui. Terminamos, né? Terminamos. Podemos encerrar. Muito obrigada. Obrigado.